になるところだからここが私たちのネバエンディステージ。 Foi dada a largada, está começando mais uma edição do IndyCarCast, o seu podcast sobre a IndyCar, edição de número 146 no ar. Nessa edição nós vamos falar um pouco a respeito das movimentações que aconteceram aí na última semana, algumas peças importantes sendo mexidas, surpreendentes também, no mercado de pilotos, a Chip Ganassi, na McLaren, que agora se fundiu com a Schmidt-Peterson. Vamos falar sobre tudo isso aí nessa edição. Eu sou Eduardo Costa, o apresentador dessa semana, mais uma vez sem Daniel Schneider aqui, apesar de que já gravamos juntos, então já acabou a teoria da conspiração de que nós somos a mesma pessoa. Porém, parece que o Daniel está me rejeitando novamente, então sigo aqui apresentando esse podcast. Hoje eu estou ao lado dos meus queridíssimos amigos, colegas, parceiros de IndyCarCast, Emanuel Weiman e Matheus Antônio da Silva. Fala, Emanuel, tudo bem? Fala, gurizada medonha, vamos aí para mais um IndyCarCast. E aí, Matheus, beleza? Tudo beleza, e com vocês? Ainda tô jantando, mas... mas vamos que vamos. O Matheus sempre nas gravações, tá sempre jantando nas gravações, né? Pois Parece que ele se combina, se acerta justamente para não. Tem tal horário, tem a gravação de tal dia, beleza, então vou lá que eu vou jantar. Sim, é porque minha voz fica mais bonita quando eu tô comendo. Bom saber, vou fazer esse teste comigo no próximo para ver se tá certo também. Porque tu só tem janta. Ai, meu Deus, vamos lá pra pauta então. Vamos falar nesse episódio das duas grandes notícias que movimentaram o mercado de pilotos aí na Indy, né? Essa off-season que não acaba nunca mais. Vamos por ordem cronológica, então, né? Falar por elas usando como critério a ordem de tempo. A primeira delas foi no dia 8 de outubro. Nós estamos gravando na quinta, dia 31, então há exatamente 23 dias de onde nós estamos, quando a Chip Ganassi anunciou Marcus Ericsson para o terceiro carro da temporada de 2020. A Ganassi, que já tinha o Scott Dixon e o Felix Rosenqvist, os dois confirmados, continuam para 2020. Agora também o Marcus Ericsson com o carro de número 8, depois de um ano aí na Schmidt-Peterson, ele vai para a Chip Ganassi. E aí eu quero saber de vocês, Emanuel e depois Matheus. Foi uma surpresa a Ganassi ter anunciado o Ericsson para a próxima temporada? Para mim foi uma surpresa, assim. Imagina a Ganassi com todos os problemas financeiros ali, numa época mais derradeira da vida dela, né? Eu acho que a hora que saísse o Dixon, provavelmente ia acabar a Ganassi, ou ia virar uma equipe de fundo de grid. E agora, do nada, eu tô com 3 pilotos em tempo integral. Uma surpresa grande para mim. Então, mas essa confirmação do Ericsson foi realmente uma surpresa. Quer dizer, não foi tão surpresa assim o Ericsson ter conseguido a vaga, porque dinheiro. Os dois S do Ericsson vêm com um cifrão junto, daí comprou a vaga na Ganassi. É um acordo bom, porque o Ericsson deixa a Schmidt-Peterson, que estava tudo... A McLaren Schmidt-Peterson, que estava toda cheia envolto naquelas monte de incisão, assim, coisa de grid. E na frente a gente viu que não era uma boa ter um contrato antecipado com a McLaren, né? E é bom para Ganassi também, que arrumou um segundo Charlie Kimball, que banco agora consegue ter o terceiro carro na equipe. Mas o Ericsson não dá para comparar muito, né, com o Charlie Kimball, digo Charlie Kimball. Não sei não, que pelo menos pela temporada de estreia, assim, ele não foi lá muito bem, pelo menos do ponto de vista. Vocês até adiantaram que eu ia querer saber de vocês se existia algum risco do Ericsson ser um Charlie Kimball 2.0, né? Para quem tá acompanhando agora, um tempo atrás a Ganassi tinha o Scott Dixon e durante um tempo teve o Dario Franchitti, depois o Tony Kanaan, quando o Franchitti se aposentou, e tinha um terceiro carro com o Charlie Kimball que eu acho que em algum momento da vida nem ele entendia o que ele estava fazendo ali.
que ele destoava muito, tipo, muito dos outros pilotos da Ganassi. Era uma coisa assustadora. E por incrível que pareça, ele ganhou a corrida. A Pois é. estratégia às vezes levava ela pra frente, né? Um carro também. É uma Ganassi, né? Não é qualquer carro. Ele ganhou em Mas eu, Miguel acho, Raya eu 2013. boto fé no Ericsson que ele vai ter uma carreira melhor, mais bem sucedida do que o Charlie Pinball, né? Até porque também para ser melhor que o Charlie Pinball não precisa de muita coisa, né? Pois é, então, mas eu não acho tanto assim, porque já tinha aquela coisa da Ganassi, né? Se ela já focava bastante só no Dixon e esquecia o Rosenqvist, imagina agora o Ericsson como terceiro carro, quanto que vai ser relegado na equipe. Vai pegar umas sobrinhas aí, mesmo pagando bem. E O a primeira... Rosenqvist fez um bom trabalho, quase venceu corrida o ano passado. Eu não achei um bom trabalho, não. Ele ficou um bocado... Ele conseguiu ficar atrás do Tony Kanaan no campeonato. Porque o Ericsson... É que ele teve uma época do campeonato que ele não estava assim tão bem assim, mas assim, ele mostrou o serviço. Algumas corridas ele correu super bem. Sim. Ele chegou a disputar a vitória. Em circuito de rua ele foi muito bem. Não, o Ericsson foi segundo em uma das corridas de Detroit, foi sétimo no Texas e sétimo no Alabama. Depois, nas outras, o melhor resultado que ele teve foi um 11º lugar na decisão em Laguna Seca. Pois é. E ele era muito irregular, assim. Ele bateu um bocado, bateu em St. Pete, bateu no circuito misto de Indy, que eu lembro. Uhum. Não, mas eu Nossa. comentei do Rosenqvist. Se eu trocar Sim, o perdão. Rosenqvist ele é bem bom, assim, mas o Ericsson eu acho que o Rosenqvist quase ganhou corrida, né? Uhum. Sim. E eu até lembro que, eu não lembro se eu comentei isso aqui no IndyCarCast ou em off com vocês, e não lembro exatamente com quem que eu comentei isso também, que a surpresa das pessoas com o Rosenqvist andando bem na Indy, na minha opinião, mostra como as pessoas não acompanham automobilismo. Pois Porque é. o Rosenqvist é um cara que já corre em 500 mil categorias por aí há muito tempo, apesar de ter só 27 anos para a experiência que ele tem, e ele sempre andou bem. Sempre. Tipo, todos os lugares que ele sentou, ele teve bons resultados. E aí ele chegou na Indy e começou a andar bem, as pessoas, nossa, quem é esse cara? Pô, gente. Pois é. Ele ganhou na Fórmula 3, Fórmula 3 Euro Series, 5 vitórias. Fórmula 3 ele ganhou um monte, foi campeão, foi um campeão, um vice, um terceiro. Ganhou um monte de corrida aqui na Fórmula 3 europeia. Foi bicampeão da corrida em Macau. Só para referência, a Fórmula 3 europeia se juntou com a GP3 para fazer a Fórmula 3 internacional. Eu não sei se continuou alguma Fórmula 3 europeia, acho que não, né? Acho que ela acabou. Não me recordo. Engraçado como o assunto era o Ericsson e de repente virou o Rosenqvist. Pois é. Aí, né? Ganhou Porque 3 na Indy Lights 2016. Tem uma pessoa que comeu o pão que o Thiago amassou, foi o Rosenqvist. E como ele é um piloto que não tem muito patrocínio, ele ia indo de porta em porta, assim, e parece que achou uma casinha, uma boa casa na Ganassi, ainda bem. E se você ver a carreira dele, é uma bagunça, ele vai pra tudo quanto é lado nos últimos 4, 5 anos. Deixa eu só completar sobre o Ericsson rapidinho, então. Vocês estavam comparando com o Kimball, falando sobre o que é que a gente pode esperar do Ericsson na Ganassi. Eu não tenho muita expectativa, mas eu acho que a tendência não tem como ele piorar. Tipo, eu acho que a tendência é ou ele ficar onde ele tá, ou ele melhorar. Até porque, assim, o Ericsson, ele carrega com ele também. Tem duas coisas, né? Primeiro que ele não tinha experiência no automobilismo americano. Tipo, ele meio que caiu de paraquedas ali na Indy, né? Que ninguém esperava direito, do nada ele apareceu ali como ex-Fórmula 1, chegou lá. Então, é um estilo totalmente diferente de pilotagem, a pegada da categoria. Então, eu imagino que o primeiro ano dele tenha servido mais como uma adaptação. Mas ele comentou que gostou muito. Sim. Do tipo de competição, da competitividade, porque os carros são muito próximos, então tu consegue sobressair se tu tiver um equipamento levemente melhor. E agora com mais experiência em um carro melhor, ele pode até fazer algo positivo. E outro ponto é que, pelo menos é uma visão que eu tenho, que ele carrega ainda uma imagem que ele deixou ruim na Fórmula 1, né? Que ele correu 5 anos na Fórmula 1 e nunca se destacou. Acho que ele se destacou também, muito né, mais. Com o carro fim de grid também não tem muito. Pois é, né? Também quando ele teve oportunidade, ele nunca rendeu tão bem, mas teve ali alguns momentos, mas
nunca nada demais, mas ele carrega um pouco dessa imagem também, né, de não ter ido tão bem na Fórmula 1, isso influencia um pouco como as pessoas veem o Ericsson. Não que ele seja um pilotaço, mas não acho que ele seja tão ruim assim. Sim. Eu acho O que meu eu considero ele é- um bom piloto. Só isso. Não dá pra saber ainda mais que isso. Uhum. Assim, eu nem considero ele bom. Eu É considero ele um entre piloto regular e mediano. bom. Entre regular e bom. Uhum. Piloto E, tipo, médio. teve, É. claro, essa questão de piloto novato, assim, essas coisas, mas no campeonato, assim, ele não se destacou em momento praticamente nenhum, tanto é que na tabela final de campeonato ele ficou atrás, ele só ficou na frente do Vite, que correram a temporada completa. Ele perdeu por Marco Andretti, conseguiu a façanha. O Tony, Ele ficou Foi. atrás de Marco Andretti, sim. sim, foi o pior novato do ano. E também teve aquele problema em Portland, que tinha uma corrida da Fórmula 1 no mesmo fim de semana, se eu não me engano. Sim, sim, sim. Estava ameaçado de não querer não correr, não sei. E o Ericsson simplesmente não correu a corrida de Portland para ter uma chance de talvez correr uma corrida pela Alfa Romeo na Fórmula 1. Isso não pegou muito bem assim no grid. E isso é uma boa parte de onde vem o meu ranço com ele também. Eu acho que ele não esqueceu, tem um certo amor na parte europeia ainda do automobilismo e isso que não desenvolveu muito. Até por isso teve uns resultados bem ruins. Então, numa ganância isso mude, mas não tenho muitas expectativas, não. Pra quem não lembra dessa história aí da Fórmula 1, no fim de semana do GP da Bélgica também estava rolando o GP de Portland da Indy. E o Kimi Raikkonen, que corria na Alfa Romeo, que era a equipe onde o Ericsson estava até ano passado, ele ficou doente, não lembro exatamente o que foi, e corria um risco de não participar da corrida. Aí a Alfa Romeo chamou o Ericsson para ir para a Bélgica, e ele foi de última hora, tipo, aí, se eu não me engano, acho que foi o Conor dele que entrou no lugar dele. Sim, foi dele. E aí ele não correu em Portland e também não correu na Bélgica, porque o Raikkonen se recuperou a tempo. Só viajou, só. Aí ele acabou perdendo algumas posições ali Foi É. o quarto. Não, do campeonato completo foi o quarto ruim. Ele até- Mais pra frente. E ele até disse que ele acha que aquilo prejudicou um pouco nas negociações com a. Ó, Com a poderia ter Schmidt ficado na Peterson, frente né? do Marco Andretti, né? Ele ficou atrás por 13 pontos. Sim. Podia ter passado o Andretti. Uhum. Até a corrida Andrettinho. antes do resultado de Laguna. Podia ter passado o Tony também. Uhum. Não, antes do resultado dele em Laguna Seca, ele estava atrás do Vite. Ele estava em penúltimo. Estava só na frente do Leite. E com esse décimo, como ele chegou e o Vite foi mal, como sempre, como é esperado do Vite. O ele Hot passou o Wheels. Vite, né? Ai, mas eu acho que é isso de Ericsson. Não, é isso mesmo. Então, vamos. Ainda bem que você fechou, porque eu ia fechar. Ai, meu Deus. Então, o Ericsson, que no ano passado estava correndo na Schmidt Peterson, que se fundiu com a McLaren. Então vamos falar do que é o próximo tema justamente, vamos falar da McLaren, que nessa semana deixou todo mundo de bunda no chão. A expressão é essa, né? Todo mundo ficou de bunda no chão na última quarta, dia 30 de outubro, que todo mundo estava esperando a McLaren divulgar quem que correria com o James Hinchcliffe, né, nessa fusão da Schmidt Peterson com a McLaren. O Hinchcliffe tinha contrato com a equipe, o Zac Brown que está organizando essa empreitada da McLaren, falou que a equipe estava procurando um bom piloto para correr com o Hinchcliffe. Pois é, mandou o Hinchcliffe para casa. E Oliver Askew e Pato O'Ward, ou Oa, como diria o nosso querido narrador da Bandeirantes, serão os pilotos da McLaren. Os dois últimos campeões da Indy Lights vão andar na McLaren e o Hinchcliffe ficou fora. Rapaz, como é que vocês levaram essa notícia aí? Que eu confesso que eu fiquei muito chocado quando eu vi. Cara, eu também fiquei um bocado chocado quando eu vi, porque
Quando começou a aparecer esses boatos, assim, foi 2 dias antes que a Racer publicou no site dela, que muito provavelmente eles estavam sendo negociado o Haskell e o Howard para entrar e o Hint para sair. Isso não faz muito sentido. Porque, assim, a McLaren, ela, apesar de ter uma base assim, muito perto, ela vem toda nova, uma gerência nova, modos novos, e quase uma equipe estreante, apesar de tudo. E tem um cara mais experiente que tem o Hint, que tem quase 10 temporadas na Indy. O Hint abdicou do patrocínio da Honda canadense, que era quem mantinha o Hint na Indy, para entrar na McLaren, permanecendo na McLaren, enfim, seria isso. E na minha ideia, na minha cabeça, assim, a coisa mais lógica acho que Max Patterson colocou um piloto dele ali, que estava na casa, então a McLaren vai querer colocar alguém da McLaren na equipe, no outro assento. E eu tava pensando em alguém europeu, tava vindo alguns pilotos europeus estavam até cogitando entrar na Indy, daí aparece essa bomba. Eu falei, gente, calma, não faz sentido isso. No dia seguinte veio a confirmação. O que está acontecendo na minha vida? Isso é o mundo real? O que está acontecendo? Porque a McLaren já sofreu com sendo piloto, sendo equipe estreante, com um piloto que não tem muita experiência. Como a gente viu na Indy 500, pegou uma Carlin que não tinha muita experiência na Indy 500, e colocou o Alonso que não tem muita experiência em Indy 500 e se ferrou como se ferrou. E agora faz toda essa confusão assim, e foi completamente inesperado para mim. A notícia eu fiquei sabendo faz pouco tempo, né? Não foi na hora que saiu a notícia, fiquei sabendo um pouquinho depois. Fiquei sabendo, foi ontem que saiu a notícia ou não? Foi. Eu fiquei sabendo hoje, assim, em cima do laço, então foi mais surpresa ainda, porque eu não tive nem tempo de ler os detalhes. Mas, assim, sei lá, cara, o cara já tava confirmado e a equipe falar e dar um pé na mão do cara, assim, tá, mas não te queremos aqui. E aí, provavelmente, o Hint não vai ter onde correr, provavelmente, né? Não sei como é que vai ser. Complicado. Que a galera tava reclamando, inclusive muitos pilotos da Indy que já estão no grid, né, reclamaram dessa postura com o Hinchcliffe, foi porque ele tinha um contrato, né, praticamente ali garantido, todo mundo dentro da equipe falando que ele ficaria, e aí de última hora ele é mandado embora e já com várias equipes tendo decidido o que vão fazer para o ano que vem, né, então ficou muito em cima para ele ver o que vai fazer agora. Sim, porque, por exemplo, tem vaga agora na Carpenter, na Dale Coyne e na Foyt. E nas equipes estreantes ainda. Uhum. Tem Ah, vaga. que equipe tem estreante aí? Não, tipo, eu falo Harding, Carly. Não é estreante. Elas não são estreantes, mas são estreantes. As equipes mais novas, assim. Isso, as cabaças. Aí, tipo, ele vai ter que brigar uma vaga na Dale Coyne, que muito provavelmente vai ser do Ferrari. Vai ter que brigar numa segunda vaga do segundo carro da AJ Foyt. Ou na Carlin. Não tem muito pra onde fugir. Ou então no sexto carro da Andretti. Pois é, no sexto carro da Do Andretti. jeito que a Andretti tá botando o carro, eu não duvido nada amanhã acordar e ver o Andretti anunciando o sexto carro. Sim. E aí em 2021 a equipe quebra. Uhum. Porque ainda assim, no anúncio em si, pra mim, aquele gosto assim, eu não sei se eu rio ou se eu choro do anúncio, porque é bem da hora que a McLaren tenha contratado 2 pilotos jovens, 2 pilotos que são campeões da Indy Lights, que é o Ward, que foi campeão do ano passado, e o Oliver Perez, que foi campeão desse ano. E ainda mais tudo que o Haskell sofreu no início do ano, que estava confirmado na Hard, mas aí foi demitido um mês antes de começar o campeonato, ou aquele tempinho na Carlin, teve todo aquele problema. Ele foi para a Red Bull, mas todo mundo sabia que o contrato com a Red Bull era só um ano só, se não desse, como se fosse tipo um plano, sei lá, se caso não desse Albon, nem Gasly, nem Kvyat, nem desse ninguém certo para ele entrar. Não aconteceu, ele voltou para a Indy. Como toda equipe grande da Indy adora o pela Europa, então o Pato Ward entrou com o pé direito. Que tinha esses problemas. A gente não sabe para onde ele ia, porque ele é um daqueles pilotos que não tem patrocínio, não tem dinheiro nem nada, e também ele também vai ser o primeiro piloto da Cape, porque a gente comenta sempre no Road to Indy que a Cape
Motorsports, ela ganha todo ano, ela, na USF 2000, nessa década de 2011 até 2019, ela foi a única que ganhou títulos na USF 2000, foi a única equipe, mas nenhum dos pilotos delas tinha entrado na Indy. O Oliver Askew vai ser o primeiro piloto que correu na Cape a entrar na Indy. E isso é bem da hora, mas aí vem essa desconfiança do Hint, para falar mais educadamente possível, que deixa as coisas muito esquisitas e bem complicadas, assim. Ela vai arrumar muita inimizade por causa disso, a McLaren. Com certeza. Ali no grid ela já vai ficar. A galera vai olhar ela meio torta, assim. Só uma informação que eu queria dar. É a primeira vez que uma equipe vai ter os 2 últimos campeões da Indy Lights desde 2000. Na época foi a saudosíssima PPI, ou PPI Motorsports, como você quiser falar, que em 2000 promoveu os campeões da Indy Lights de 98 e de 99, respectivamente, Cristiano da Mata e Oriol Serviat. Pois é. E, se não me engano, foi a estreia desses dois na kart, né? Esse ano, em 2000. Sim. Porque o Cristiano da Mata... Não. Da Mata correu em 99. O Serviat estreou em 2000. Quer dizer, tentou correr na Sierras, né? Mas... Ele sentou no carro, né? Ele sentou no carro, dirigia enquanto o carro não quebrava, tava ali andando. Não, o chart do da Mata em 99, são 20 corridas, né? Um quarto lugar, um quinto, um nono, um 11º, ou não, 3 11º, 2 14º e o resto tudo abandono. Ele abandonou 12 corridas de 20 no ano. Era bem isso, a Sierra, enquanto não quebrava, ela andava, assim, né? Mas, e sem contar que na Sierra Wells ele teve, acho que o Scott Pruitt, que conseguiu andar pior do que ele, né? Mas, enfim, como posso dizer assim, foi uma situação bem diferente, porque a PPI não deixou de contratar pessoas para contratar os dois, assim. Fica essa situação contratual que não é muito comum na Indy e, infelizmente, parece que está se tornando cada vez mais comum. E aconteceu com o Howard, ele estava contratado na Harvard, descontratado, e agora aconteceu com o Hint, que ele estava contratado para correr na McLaren, e agora está descontratado de novo. Espero que não vire uma tendência isso. A Indy nunca foi disso, né? Bem estranho isso acontecer. Sim. Basta entrar uma equipe da Fórmula 1 e uma equipe da GP2, já começa essas coisas. Ai, meu Deus. Falando em McLaren, isso não estava na pauta, mas só a informação que eu estava checando aqui, que saiu hoje, dia 31 de outubro, o Sam Schmidt deu uma entrevista falando que espera que a Arrow McLaren, né, a fusão aí com a SPM, entre com o terceiro carro na Indy 500 e a grande possibilidade é que seja do Fernando Alonso. Pois é, o mais esperado é que seja do Alonso, para ele tentar de novo de 500. Boa sorte. A McLaren não tá com a Honda, né? Tá com a Chevrolet, né? Agora vai ser com a Chevrolet. Foi inclusive uma questão, né, nessa história do Hinchcliffe, como o Matheus falou, que o Hinchcliffe no Canadá era garoto propaganda da Honda, e ele largou o contrato com a Honda para poder ficar na McLaren por causa da Chevrolet. E aí a McLaren mandou ele embora. Ele perdeu a Honda e perdeu a vaga na McLaren. Pois é, esse que é o complicado, porque ele estava com esse contrato com a Honda já desde o início. Ele estava com esse contrato com a Honda desde quando a Honda entrou no campeonato, 2012. Por isso que ele só corria em equipes Honda. Porque a Honda pegava e bancava o carro dele. E agora ele não tem Honda e não tem equipe, e só tem vaga em equipe que basicamente só aceita dinheiro, assim. E é uma das situações mais complicadas que eu já vi o Rich passar. Talvez até mais complicado que o acidente dele que ele teve na Indy 500. Mas boa sorte pro Askew, com certeza vou torcer para eles, pro Askew e pro Ward. Falando rapidinho do Askew, pelo que eu acompanhei, assim, eu consegui acompanhar alguém que subiu para a Indy, assim, faz um bom tempo. O Askew é aquele piloto que geralmente, quando tem equipamento bem bom, ele domina, que nem foi o caso dele na Andretti, na Indy Lights e na Cape, na USF 2000. Quando o equipamento bom, ele é cirúrgico, preciso.
é difícil dele cometer erros, mas quando ele não tem um carro tão bem assim, o desempenho dele cai bem mais rápido. Ele é um piloto bastante regular, que é importante para a Indy, mas tem esse probleminha, assim. E o Howard é o Howard, ele é um ótimo piloto, não tenho o que falar mal dele, a não ser que ele é ruim de encontrar patrocínio. Mas isso parece que metade do grid então, e ele é um ótimo piloto, é uma baita dupla de equipe, mas o problema é que ambos são meio que estreantes, assim, o Howard correu 7 corridas, eu acho, não chegou nem a conseguir se classificar para a Indy 500 também. O Oliver Askew vai fazer a primeira corrida dele, fez no máximo 2 testes, andou 2 dias de carro da Indy. E numa equipe quase que estreante, que é a Aero McLaren SP. Essa combinação geralmente não dá tão bem assim, não dá bem, não anda Mas tanto. são 2 pilotos ex-Indy Light, né? Sim, são 2 pilotos de Indy Lights. Eles vieram direto Indy Lights ali e chegaram a correr, não chegaram a correr juntos, né? Não na Indy Lights, acho que só antes. O Askew entrou na vaga do Howard na Indy Lights. Então eles não chegaram. Então Não. Os 2 pegaram a mesma equipe no Indy Lights, os 2 vieram da Indy Lights e agora estão na mesma equipe. Sim, exatamente. E eu esperava assim que juntar a estrutura da Smith Peterson, que é bem grande, juntar com a expertise e o modo de trabalho da McLaren, pensei que não, ainda mais correndo de Chevrolet, eles vão tentar muito ser grandes, assim, bater de frente com Penske na Andretti. Mas agora com muito estreante, assim, eu acho que eles podem patinar muito no começo do campeonato. Eu acho que isso pode fazer com que ela caia pro meio do grid, assim, e se torna as duas pessoas que não têm muita expectativa de resultado bom, assim. Então, sei não. Eu honestamente torço para que dê certo, porque são 2 pilotos jovens e 2 bons pilotos, e é sempre bom a gente ver sangue novo na categoria, né? Mas o que fica é basicamente essa questão que todo mundo tá falando e que a gente já citou do Hinchcliffe, né? Até Pois é. porque é uma equipe que com 2 pilotos novos que precisaria de alguém ali com experiência para ajudar a guiar a equipe nesse começo e já conhecendo a estrutura da Schmidt Peterson, mas não foi assim que eles pensaram. Pois é. Ainda mais na Indy, que não tem tanto teste assim, essa questão de tudo de ajuste, as questões de setup, de ajuste, é muito importante ter um piloto experiente, em conjunto com um engenheiro que seja experiente também. Aí você coloca 2 estreantes assim, parece ser uma equipe que vai penar mais para conseguir essas coisas, por assim dizer. Bom, é isso, galera. Discutimos tudo que tínhamos aí para falar dessas grandes mudanças que aconteceram na Indy, né? No mercado de pilotos, off-season que não acaba nunca, ainda falta muito tempo para a temporada voltar. Muito mesmo, viu? Tá difícil. Mas a gente resiste. Matheus e Emanuel, eu quero que vocês se despeçam, mas antes disso, Matheus, você que é o representante oficial do Jabás, enquanto o João não está aqui, vamos fazer o Jabás aí dos nossos amigos. Beleza. Eu que não sou o nordestino do podcast, mas eu que faço o jabá. Trocadilho ótimo. Esse podcast de CarCast, ele tá presente aqui no YouTube. Aí aproveita, já dá o like, já comenta o que você acha. Ative o sininho das notificações. Exatamente, ativa o sininho, porque a gente tá lançando podcast em dias e horários aleatórios, assim você não perde. E também porque o dedo vai continuar na sua mão, eu garanto, ele não vai cair no chão. Pode comentar também o que você acha dessa pataquada que aconteceu do Hint, do Ward, do Askew, se você gostou, se você não gostou. Se você gostou, dá joinha, se você não gostou, dá joinha também. Esse podcast também está em uma dúzia de agregadores de podcast. Então, você pode pesquisar no seu agregador de podcast favorito, digitar lá em CarCast, tudo junto. Se tiver lá, você já aproveita, segue, curte, não vai cair seu dedo, também aproveita e faz isso.
Se não tiver, o seu agregador é ruim, procure um agregador novo e procure o IndicaCast nesse agregador novo. A gente tem um monte de parceiros. Esse podcast é parceiro principalmente do Indie Center Brasil, que é o maior portal de notícias exclusivos sobre a Fórmula Indy em português. Não? Tem gente que acha que é só as notícias atuais. Tem muita matéria de coisas antigas lá nesse portal. E se contar com isso, para mim é melhor que o próprio site da IndyCar, né, em termos de informações. Exatamente. Ainda mais nessa pré-temporada, que só faltam 136 dias para começar a prova do St. Pete. A gente está aproveitando e colocando alguns materiais, tanto de materiais mais antigos sobre a Indy, curiosidades, assim, e também comentando um pouco sobre o Road to Indy, que são duas coisas que a gente praticamente não comenta aqui. E indycenterbrasil.com.br, pode entrar lá, também vai ter link na descrição, aproveita e vê todos os links da descrição, tem Facebook, Twitter, redes sociais de todos. A gente também tem o IndyCar da Depressão, uma fábrica de memes que está bem ativa, falamos de notícia do que de meme, porque a gente está muito ocupado com a vida. A gente está vivendo, tem gente fazendo TCC, tem gente fazendo doutorado, daí não sobra tempo para nada, e a gente acaba comentando mais notícias do que memes, mas continua bem da hora, ainda mais que a gente acompanha ao vivo as provas. Então segue nas redes sociais, o IndyCar da Depressão, estão todas na descrição. E também tem o Indy Forever, né, Manuel? Não deixe de acessar o Indy Forever com corridas remasterizadas, narrações, se bem que as narrações atuais tá jogando tudo pro Facebook, nossa página lá, mas as narrações antigas a gente vai continuar largando ali no YouTube até para o canal não morrer lá. E também é importante falar que, apesar do nome, o Indy Forever não transmite só Indy. A gente tem postado algumas outras corridas que até são transmitidas aqui no Brasil, mas que pouca gente olha, não consegue ver por não ter TV por assinatura, a gente acaba jogando lá INSA, WEC, World Rally Championship. NASCAR, vocês fazem? A gente postou algumas coisas lá das corridas que não passam ao vivo, ou as corridas que não são transmitidas, às vezes acontece, ou aquelas que só tem aquelas corridas específicas da Truck ou da Xfinity. Então a gente posta uma meia dúzia de corridas ali dessas categorias. Sim. Eu acho que é por aí. E corrida então não falta. Fizemos uma narração da NASCAR esse ano da Truck Series, porque foi uma que não foi transmitida aqui no Brasil. A gente fez a narração lá da Truck em, se eu não me engano, Mosport. É bem da hora. As corridas da Truck em Mosport são muito da hora. E, enfim, então, como você sabe, você tem que seguir então, tanto no YouTube quanto no Facebook Indy Forever, para não perder todas as novidades. A gente devia fazer de vez em quando aqui no IndyCar que essa jogada, né? Joga um no YouTube, outro no Facebook, aí a pessoa tem que seguir os dois para ficar atento em tudo. Mas, então, eu acho que é isso nos jabás. Bom, é isso então, né? Fechamos mais uma edição do IndyCar Cash. Fique ligado aí quando essa edição sair, e que eu também não faço ideia de quando ela vai sair, mas ela vai sair. E... Ou não. Não, mas se a pessoa tá ouvindo é porque já saiu, né? Exatamente. Eu espero que ela saia, porque gravando essa hora da noite aqui pra essa edição não sair, ela tem que sair. Né? E espero que o editor seja mais ágil que o nosso querido Daniel, que prometeu um podcast de sábado à noite para o domingo, meio-dia. O podcast demorou quase uma semana para sair. Saudades Fontana 2015. E é isso. Como diria meu amigo Daniel Schneider, vamos dar aquele tchau bem falso para o público antes de encerrar? Tchau! Tchau!